Vamos falar de Deus? Vamos falar de evangelização, da minha responsabilidade, da sua responsabilidade, se no caso você for de fato um filho ou uma filha de Deus. Como nós podemos alcançar as pessoas? Como nós podemos nos aproximar das pessoas para falar de Jesus, do seu plano salvífico para a vida de todo aquele que nele crê? Como é que eu driblo algumas questões? Como é que eu me comporto para isso? Vamos falar exatamente do ambiente para a evangelização. Bem, quando nós falamos sobre evangelização, a gente precisa entender que muita coisa tem atrapalhado, muita coisa tem sido colocada como um obstáculo para qualquer filho e filha de Deus falar do amor do seu Pai para com todo aquele que nele crê. Então, eu quero falar do ambiente, né, que deve envolver, né, a ocasião da evangelização. Nós não estamos falando de um local físico, nós não estamos falando de uma estrutura física ou um determinado espaço físico, né, para falar de Jesus. Quando a gente fala de ambiente, eu falo de uma atmosfera, né, eu falo assim de um contexto que a gente deve viver para poder falar de Jesus Cristo, ou seja, preparar o terreno para falar de Jesus Cristo. Então, 3 coisas que são muito importantes eu gostaria de tratar com vocês hoje. Então, a primeira delas é cuidado com suas palavras. A segunda, seja fiel em se manter na palavra. Terceira, evite objeções, ou pelo menos deixe-as para o final. Ok? Primeira coisa, a gente precisa entender que Timóteo nos ensina acerca disso, que o servo de Deus deve ser modesto nas suas palavras, ele não deve contender. Então você precisa entender o seguinte, que na ocasião em que você se propuser a pregar o evangelho para alguém, não entre em contendas. Não adianta você brigar, porque mesmo que você saia vitorioso nessa briga, você perdeu. Provavelmente você deve acabar fechando a porta para o evangelho. Então seja cauteloso, não provoque brigas. Há muitas maneiras de você evitar discussões calorosas acerca da palavra de Deus. Você pode expor a verdade do evangelho sem arrumar confusão. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: se restrinja exclusivamente à palavra. Não perca o foco. Cristo é a essência do evangelho. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Nós vemos também Romanos 1,16, porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Acontece que quando você estiver falando ou iniciando o plano de salvação, evangelizando essa pessoa, muitas vezes podem surgir questões, e é exatamente essa a nossa terceira dica. E você deve tomar muito cuidado para você não se desviar do assunto. Peça que a pessoa espere um momento até que você termine de explanar esse projeto de Deus para a salvação da humanidade, mostrando versículo por versículo na palavra de Deus, e aí então você diz para questões que te levarão a perder o foco do seu objetivo. Então, qual é o objetivo na evangelização? Para a evangelização, apresentar o plano de salvação. E durante a apresentação do plano de salvação, muitas vezes você vai ser questionado acerca de coisas que não estão relacionadas com o assunto em si naquele momento. A pessoa, olha, após eu encerrar o plano de salvação, eu vou responder ou tentar responder às suas objeções. Essa é a terceira dica. Não se prenda às objeções, deixe-as para o final. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Quem compreende as coisas de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E com certeza, você vai dizer isso para essa pessoa, com certeza,
após entender o projeto de Deus para a salvação e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, dentro do projeto de Deus, tá? Então não é de qualquer jeito, ok? Ela então passa a ser habitada pelo Espírito Santo, ou seja, você vai dizer o seguinte: você passará a ser habitada pelo Espírito Santo de Deus, que auxiliará, que será uma grande ajuda ou a principal e exclusiva ajuda para a compreensão das Escrituras. Então as suas questões serão melhor respondidas, ou melhor, serão melhor entendidas por você após ser habitada pelo Espírito Santo de Deus, que se dá imediatamente após a salvação. Resumindo, não seja brigão. Não perca o foco. Cristo é o foco. O objetivo é apresentar o Evangelho. Não se prenda a objeções. Ok? Deixe-as para o final. Ah, mas existem questões... Eu estou dizendo o seguinte: as objeções não podem te impedir de pregar o Evangelho. Ok? Então, guarde essas dicas e aguarde as próximas dicas sobre este assunto e que Deus te abençoe.